Olha, a perspectiva é que a gente contribui para fortalecer a democracia no país. Eu acho que é um fato extraordinário. É uma pena que não tenha mais candidato, que é importante, quanto mais candidato tiver, melhor para a democracia e o povo tem mais facilidade de escolher aquele que ele considerar que pode ser a melhor ou o melhor candidato a presidente. A educação no Brasil, o retrato da educação já era considerado há muitos anos ruim, com o Brasil na lanterninha dos testes internacionais de avaliação da qualidade do ensino. Só que com a pandemia, essa situação se agravou muito. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas indica que o retrocesso no aprendizado de matemática foi de 15 anos. Em português, nossas crianças retrocederam uma década. E o abandono escolar também foi muito mais forte com a pandemia, ampliou muito, sobretudo entre as crianças de 5 a 9 anos de idade. A minha pergunta é: se eleitos, os senhores têm um plano para que o Ministério da Educação haja imediatamente para resgatar essa geração Covid de crianças que podem estar condenadas no futuro a baixos salários, a subemprego, comprometendo inclusive o crescimento do Brasil? E qual é o plano? Começamos com o candidato Lula. Olha, primeiro eu quero parabenizar a Bandeirante por manter a sua tradição de fazer os debates políticos em época de campanha. Segundo, dizer para vocês que, lamentavelmente, a gente não tem informação do MEC para saber quantas crianças estão hoje, sabe, com um grau de educação muito abaixo daquilo que deveria estar. Porque hoje nós temos dois tipos de estudantes. Nós temos aquele que teve acesso a tablet, a computador e que continuou estudando durante a pandemia, e nós temos aqueles mais pobres que não conseguiram acompanhar, ficaram sem ir para a aula. Além disso, nós temos no ensino médio uma quantidade de evasão escolar muito grande, e nós precisamos, então, trazer essas pessoas. O que eu estou comprometido a fazer? A primeira coisa que eu pretendo fazer, se ganhar as eleições, é logo no começo de janeiro convocar uma reunião com todos os governadores de estado, convocar uma reunião com os prefeitos da capital no primeiro momento, para que a gente possa fazer um pacto de fazer uma verdadeira guerra contra o atraso educacional que a pandemia deixou e contra o atraso educacional de outras situações pelo corte de dinheiro que houve na educação. Eu sou daqueles que, quando peguei a educação, eu quintupliquei o orçamento da educação, porque eu acreditava que era necessário melhorar a educação. Lamentavelmente, a educação foi abandonada nesse país. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começadas não concluídas, entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. Mais ainda, esse montante é equivalente a 120 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura. Eu estou falando isso para que você tenha noção do tamanho da corrupção somente na Petrobras. E delatores devolveram 6 bilhões de reais. Ou seja, corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Eu acho que, de vez em quando, a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar, e eu sabia que essa pergunta viria. Eu acho que isso é importante, porque as pessoas precisam saber de que inverdades não vale a pena na televisão. Citar números que são mentirosos também não compensa na televisão. Aqui é importante a gente citar o seguinte, tá? Não teve nenhum presidente da República que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos. E é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe, que nós fizemos no nosso governo. Por favor, 1 minuto. Segundo o Palocci,
tudo no seu governo foi aparelhado. Tudo, exceto o Banco Central. Então, se todo mundo fazia malfeitos, roubava, desviava, só o ex-presidente não sabia. E o Palocci conclui, na sua delação premiada, que foi-lhe reservada uma conta no exterior de 300 milhões de reais, que o senhor recebia pacotes dele mesmo, de 50 mil reais, a título de propina. O seu governo foi marcado pela cleptocracia, ou seja, um governo feito à base de roubo. E essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento. Não era apenas para o ex-presidente Lula, era para ele também conseguir apoio dentro do parlamento. Assim sendo, nada justifica essa resposta mentirosa que você deu nessa questão. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Bom, é indescritível o que nós acabamos de ouvir. O presidente precisaria estar informado de que foi exatamente no nosso governo que a Petrobras ganhou o tamanho que ganhou, com a capitalização de 70 bilhões de reais para a Petrobras crescer. O presidente precisava saber que o meu governo é marcado pela maior política de inclusão social, pela maior geração de emprego, pelo maior aumento de salário mínimo, pelo maior investimento na agricultura familiar, pelo maior investimento na criação da Lei Geral da Pequena Empresa, pela criação do Simples, ou seja, o nosso governo, além disso, foi o governo que mais fez investimento na educação. São 18 universidades federais novas, 178 campi e 422 escolas técnicas, que fez uma revolução nesse país. O meu governo deveria ser conhecido exatamente por isso, porque quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 3,5 milhões de estudantes da universidade. Quando eu saí da presidência, a gente tinha 8,5 milhões de pessoas na universidade. É exatamente isso que é a marca do meu governo. 51 milhões de hectares de terra disponibilizados para efeito de assentamento de pessoas nesse país. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo, dos acordos que nós fizemos. Foi o meu governo que fez o acordo com a Alemanha e com a Noruega para que a gente tentasse, contribuir com a preservação da Amazônia e com a exploração da riqueza da biodiversidade para garantir possibilidade de desenvolvimento para quase 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. Foi o meu governo que deu cidadania ao Brasil nas suas relações internacionais. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. Esse país, que era um país que, quando eu deixei a presidência, estava crescendo a 7,5%. Esse país, que teve 20 milhões de empregos com carteira profissional, é o país que o atual presidente está destruindo. Está destruindo porque ele adora com bravata, adora falar números que não existem, adora entender que o povo que está aí ouvindo a gente acredita no que ele fala. Portanto, o país que eu deixei é um país que o povo tem saudade, é o país do emprego, é o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente, de cabeça erguida nesse país. E esse país vai voltar. Candidato, o mundo hoje vive discutindo a questão climática. Os governantes tomam noção de que é da responsabilidade de cada governante cuidar do seu país, para que todos, cuidando do seu país, a gente cuide do planeta, ou a gente vai destruir o planeta que é a nossa Terra. Eu queria que o senhor me desse a sua opinião sobre o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, o Brasil rompeu o acordo que tinha com a Alemanha e com a Noruega, o Brasil faz discurso todo santo dia de que é preciso, desmatar, que é preciso queimar, que é preciso plantar, ou seja, e não há nenhum cuidado com a questão ambiental. Ou seja, qual é a sua proposta para resolver a questão ambiental? Bom, candidato Lula, a retomada do crescimento econômico do Brasil depende de uma política ambiental que faça o Brasil ser a primeira nação
carbono zero entre as grandes potências econômicas. Isso... Nenhum empresário sério que conhece a questão da relação comercial no mundo vai fazer queimada ou vai destruir os biomas brasileiros, seja o Pantanal, seja a Amazônia, seja a Caatinga. Não vai. Entretanto, nós temos gente do governo que até incentiva. Nós tivemos ministro que dizia, deixa a boiada passar. Bom, o que eu quero, na verdade, é o seguinte, eu tive o prazer de ser presidente da República e participar da COP15 em Copenhague. Em Copenhague, o Brasil assumiu o compromisso que depois foi referendado em Paris, em que a gente reduziu o desmatamento em 80% e que a gente iria diminuir a emissão de gás de efeito de estufa em 36,9%. E o Brasil passou a ser referência no mundo inteiro. Todo mundo conversava com o Brasil e hoje as pessoas têm o Brasil como um país que não leva a sério e ninguém respeita as decisões do Brasil. Bom, é importante lembrar que a manutenção dos R$600 não está na LDO que foi mandada para o Congresso Nacional. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Não está na LDO a manutenção dos R$600. A segunda coisa, que é em verdade, é que o PT, já faz 2 anos que o PT tem reivindicado os R$600 no Bolsa Família. A bancada do PT votou favorável, porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio, mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidade de pessoas, coisa que não está pensado em nenhum momento. Então, o candidato, ele adora citar números absurdos que nem ele acredita, e saber o seguinte, já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, está fatiando a Petrobras, privatizou a BR. Candidato, o senhor tem falado sobre a necessidade da união da esquerda, mas o senhor e o candidato Ciro Gomes vivem um clima de hostilidade. Recentemente, o candidato Ciro Gomes afirmou, abro aspas, que o senhor considera o povo um bando de imbecis e também afirmou que já viu o senhor se corrompendo. Em resposta, o senhor afirmou que não leva o Ciro a sério. Como o senhor espera atrair o apoio do candidato Ciro Gomes para um segundo turno, caso o senhor vá para o segundo turno e ele não? E para o candidato Ciro Gomes, o senhor pretende apoiar o candidato Lula se ele for para o segundo turno e você não? O senhor não? Olha, primeiro, ao responder essa pergunta, eu queria começar falando das vacinas. As pessoas se esquecem que foi exatamente em 2010 e 2009, quando chegou a H1N1, nós vacinamos em 3 meses 83 milhões de pessoas nesse país. Então, se as pessoas não são vacinadas, é irresponsabilidade de quem comanda, porque, na verdade, nós temos condições e o Brasil é lembrado no mundo inteiro como um país de muita competência em vacinação. A segunda coisa é o seguinte, eu falo sempre do Ciro Gomes uma coisa, eu tenho um profundo respeito pelo Ciro Gomes, sou grato ao Ciro Gomes que esteve no governo comigo, de 2003 a 2006, mas o Ciro, nesse instante, ele resolveu não estar conosco, sair com candidatura própria, é um direito dele, não sou eu que vou impedir. Eu estou construindo uma aliança política com 10 partidos políticos, todos os partidos de esquerda e progressista, e nós vamos ver se ganhar as eleições, tentar ver, sabe, se ainda conseguimos atrair o PDT para participar conosco do governo. Eu sempre digo o seguinte, tem 3 pessoas no Brasil que eu trato com deferência. Mário Covas, Requião e Ciro Gomes. De vez em quando eles podem até falar mal de mim, que eu não levo em conta, porque eu sei que eles têm o coração mais mole do que a língua. Eles têm o coração muito mais mole, são muito mais compreensivos aos problemas sociais. Então, é o seguinte, eu espero que o Ciro, nessas eleições, não vá para Paris. Eu espero que o Ciro fique aqui no Brasil, que a gente sente para conversar e possa construir a verdadeira aliança política que ele sabe que vai ser construída.
O Lula é esse encantador de serpente, né? Assim, vai na emoção das pessoas, cativo. Nós temos uma relação bastante antiga e ele quer sempre trazer a coisa para o lado pessoal. Não é pessoal. Eu atribuo ao Lula a contradição econômica do Lula, a contradição moral do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de Marte com essas contradições todas. O Bolsonaro foi um protesto absolutamente reconhecido, respeitosamente por mim, contra a devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram e que ele apaga. Ele faz números assim e esquece. Se você tomar, e eu vou fazer isso durante esse debate, a média de crescimento econômico do período do PT é medíocre, é igualzinha do Fernando Henrique Cardoso. O desemprego que está aí de 10, o Bolsonaro recebeu com 12, recebeu do PT. E a razão da minha distanciamento é que, infelizmente, o Lula se deixou corromper mesmo. Está com Gedel Vieira Lima, está com Renan Calheiros, está com Eunice Oliveira. Pesquise quem são essas pessoas. Olha, mesmo assim, Ciro, nós ainda vamos conversar. E você vai pedir desculpa, porque você sabe que você está dizendo inverdades a meu respeito. Você sabe que está dizendo inverdade. Agora, o que é importante a gente levar em conta é que, quando o Ciro joga a responsabilidade da eleição do cidadão, sabe, nas minhas costas, eu queria dizer que eu não fui para Paris. Eu não saí do Brasil para não votar no Haddad. Eu não saí no Brasil para não votar. E fui preso para não ganhar as eleições, porque sabiam que, se eu tivesse liberdade, eu ganhava as eleições. E você sabe que eu fui absolvido em todos os 26 processos? Você sabe que eu fui absolvido em todos os processos? Fui absolvido na ONU, fui absolvido na primeira e na segunda instância e 2 vezes na Suprema Corte. Agora é o seguinte, eu sou o único inocente que paga o preço de ser inocente. Ou seja, eu sou culpado porque sou inocente. Eu continuo dizendo para vocês o seguinte: nós vamos trabalhar para voltar a governar esse país, para fazer a economia crescer, para investir na educação. As pessoas se esquecem que quem criou o piso escolar fui eu. E muitos governadores não queriam sequer pagar o piso escolar. As pessoas se esquecem que nós espalhamos universidade por esse país afora. E vou dizer uma coisa para você: o ProUni foi a maior revolução educacional que a gente fez nesse país. Milhões de meninos da periferia, meninos negros e negras, que estudavam em escola pública, tiveram a oportunidade de, primeira vez, fazer uma universidade que era privilégio de rico, era privilégio da classe média alta. Aliás, filho, você sabe perfeitamente bem que esse país é tão contra a educação que o Peru teve a sua primeira universidade em 1554 e a nossa primeira foi em 1920. Ou seja, a elite brasileira nunca se preocupou em educar. Precisou um metalúrgico sem diploma cuidar disso. 1 minuto para a sua pergunta, por favor. Candidato, o brasileiro sofre hoje com 2 problemas econômicos muito graves, que são a inflação e o desemprego. E a cobrança excessiva de impostos federais agrava muito esses 2 problemas, porque impede a criação de novos postos de trabalho e também rouba grande parte do poder de compra das famílias. O senhor começou a governar 20 anos atrás, ficou no governo por 14 anos e agora volta. Volta sem proposta. Não sei o que vai fazer para acabar com a carga tributária, melhorar o poder de compra das pessoas. Gostaria de ouvir do senhor, porque não consegui entender até agora no seu plano. Candidata Soraya, obrigado pela pergunta. Eu acho que Vossa Excelência não deve ter acompanhado o que aconteceu nesse país. Não sei se a senhora tem memória que, quando eu tomei posse em 2003, o Brasil estava quebrado. Nós tínhamos uma inflação de 12%, um desemprego de 12%, nós tínhamos uma dívida pública de 60,4% e nós tínhamos uma dívida externa de 30%. Esse que vos fala reduziu a dívida pública líquida para 39%. Esse reduziu a inflação, que foi para dentro da meta, sabe, de 5, 5,5, 6, 4,5%, porque era 2 para mais e 2 para menos. Esse que vos fala gerou 22 milhões de empregos nesse país. E, mais ainda, nós conseguimos começar uma reserva internacional que deu ao país uma estabilidade que jamais o país teve, país que tinha quebrado 2 vezes em 1998.
E, obviamente, que eu volto com um único compromisso, e possivelmente eu seja a única pessoa a dizer isso, que eu não posso votar e fazer menos do que eu fiz, porque seria melhor não votar, então. Eu quero votar para ver se esse país volta a gerar emprego, para ver se esse país volta a aumentar salário, para ver se o salário mínimo volta a aumentar, para ver se a gente consegue fazer uma reforma tributária, que eu mandei 2 reformas tributárias para o Congresso Nacional e não passa. Este país é possível ser consertado. Eu já provei uma vez, eu tenho o prazer de, quando eu deixei a presidência, a economia crescia 7,5%, o comércio varejista crescia 13%, e a gente estava vivendo uma situação em que o trabalhador mais pobre tinha recebido 80% de aumento, enquanto os ricos receberam apenas 20% de aumento. Não era tudo, não era, mas foi o mais importante governo de inclusão social da história desse país. O seu partido, um corrupto confesso, e esse mundo lindo que o senhor fala só existe na propaganda eleitoral do senhor. O Brasil precisa mudar e mudar de verdade para valer. Precisa do mundo digital, nós já estamos caminhando, e os seus economistas são todos mofados. Nós temos uma solução para o Brasil, que é a solução do Imposto Único Federal. A candidata Soraya, se ela tivesse acompanhado a política desse país, ela percebia que o seu vice já fez essa proposta há 30 anos atrás, e não foi sequer levado em conta pelos eleitores desse país e desse Estado. A segunda coisa que eu queria dizer para a candidata Soraya é de que nesse país se consegue falar muita coisa, e a senhora disse que não viu esse país que eu falei acontecer. O seu motorista viu, o seu jardineiro viu, a sua empregada doméstica viu. Você pode perguntar para a sua empregada doméstica que ela viu que esse país melhorou, ela viu que ela podia almoçar e jantar todo santo dia, que ela podia tomar café, ela viu que o filho dela poderia entrar numa universidade, o seu jardineiro viu. Era porque os pobres, efetivamente, cresceram nesse país e conquistaram cidadania. Talvez a senhora não tenha visto, eu não sei se a senhora votou favorável à legalização do emprego da empregada doméstica, mas ela viu que melhorou a vida dela. Ela viu que ela foi respeitada. E é assim que vai voltar a ser. O pobre deste país vai voltar a ser respeitado. Ele não vai ter emprego verde e amarelo, ele vai ter emprego efetivamente, sabe, com descanso semanal remunerado, com direito a férias, porque esse país acabou a escravidão em 1888. Não é possível que o trabalhador hoje fique trabalhando como se fosse um entregador de comida, sentindo o cheiro da comida, sem poder comprar o que comer. É preciso que a gente legalize a vida desse cidadão, transformá-lo num pequeno empreendedor, é dar cidadania para ele. É fazer com que ele tenha direito quando a sua moto quebra, quando o seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra. E é isso que nós vamos fazer, porque é isso que nós sabemos fazer, e é isso que nós fizemos a vida inteira. Nada de escravidão no século XXI. É preciso voltar ao tempo da liberdade que eu aprendi desde o movimento sindical. Candidata, a senhora teve uma participação extraordinária na CPI da Covid. E eu queria que a senhora dissesse, houve ou não houve corrupção no processo de tratamento da Covid? Houve ou não houve negligência do governo no cuidado da vacina? Quer dizer, o que se explica o sigilo de 100 anos para o ministro da Saúde, que agiu de forma totalmente irresponsável no trato do Covid? O que se explica para a sociedade um presidente brincar com uma doença que matou 682 mil pessoas e ele não foi capaz de derramar uma única lágrima por uma das pessoas que morreram? A senhora que participou ativamente. Esse tema é um tema muito difícil para eu falar até hoje, candidato Lula, porque eu entrei na CPI comovida com a dor de famílias e saí totalmente indignada. Sim, pela insensibilidade do atual presidente da República, negou vacina, atrasou 45 dias, muitas pessoas poderiam estar entre nós, não estão, por culpa da insensibilidade de um governo que não colocou vacina no braço do povo brasileiro. Aliás, até hoje deu um mau exemplo e dá mau exemplo e não se vacinou. Mas eu quero, sim, confirmar. Eu vi. Houve corrupção
tentativa de comprar vacinas superfaturadas. Eu perguntei porque eu imaginei que a candidata ia falar se ela concorda ou não com o sigilo de 100 anos. Porque a diferença é que no meu governo nós fizemos, e a senhora como senadora sabe, não teve nenhum processo que facilitou mais a investigação, que melhor remunerou a Polícia Federal, que contratou mais Polícia Federal, que não tinha procurador engavetador. Era abertura total e transparência total. O portal da transparência, se lembra? A lei do acesso à informação, tudo isso foi coisas que o PT criou, onde até o papel higiênico que se funcionava no Palácio, as pessoas poderiam acompanhar. Hoje, qualquer coisinha é um sigilo de 100 anos. Sigilo de 100 anos para o cartão corporativo. Sigilo de 100 anos. Enquanto o nosso, eu tirei ministro porque comeu um pastel ou porque comeu uma tapioca e não conseguiu provar. As suas campanhas têm propostas de fortalecimento das mulheres e acho que esse debate mostrou o quanto isso ainda é muito importante no Brasil. Mas existe uma política de valorização feminina que depende só do presidente da República, que é a escolha de quem vai ocupar os cargos do Ministério, os cargos mais importantes do governo. No entanto, desde que a democracia voltou para o Brasil, mais de 600 pessoas já se sentaram numa cadeira de ministro e só uma ministra mulher para cada 15 ministros homens. E isso aconteceu também nos governos dos partidos dos senhores, do PMDB e do PT, que já ocuparam a presidência da República mais de uma vez, e em nenhum desses governos o número de ministras mulheres foi equilibrado. A minha pergunta é, aqui, agora, ao vivo, falando para todo o Brasil, os senhores podem se comprometer a preencher com pelo menos metade de ministras mulheres, com ministras mulheres, pelo menos metade das vagas do Ministério dos senhores? Olha, primeiro, eu não sou de assumir compromisso, de me comprometer a fazer metade, a indicar religioso, a indicar mulher, a indicar negra, a indicar homem. Ou seja, você vai indicar as pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos. Eu tenho orgulho de ter indicado o primeiro negro para a Suprema Corte. Eu tenho orgulho de ter indicado a Carmeluta para a Suprema Corte e poderia indicar muito mais. Pode se indicar muito mais, pode até ter maioria mulher. O que não dá para você assumir o compromisso numericamente. Ou seja, você pode ter maioria de mulher, você pode ter maioria de mulher no Congresso, você pode ter maioria de mulher no Senado. Eu fui no México agora, na Câmara dos Deputados, as mulheres têm maioria no Senado. Deus queira que tenha condições de colocar mais da metade para ser da Suprema Corte. Eu acho que é plenamente possível fazer isso, mas eu não vou assumir compromisso, sabe, de que eu tenho que ter determinada pessoa obrigatoriamente, porque se não for possível, eu passarei por mentiroso. Olha, eu queria terminar essa participação nesse debate me solidarizando a senadora Simone e a jornalista que foi agredida. A segunda coisa é dizer para vocês que eu fui procurar um companheiro com a experiência de 16 anos de governo de São Paulo para me ajudar a governar esse país. Eu sei o que fiz, sei o que vou fazer, e por isso eu não entro no campo da promessa fácil, porque eu sei como é difícil. O meu amigo Ciro se esquece de dizer que, quando eu cheguei na presidência da República, o juro estava 26% e deixei com 10%. Ele esquece de dizer que a inflação estava com 12%, nós deixamos com 5%. Ele esquece de dizer que o desemprego era 12% e nós deixamos com 22 milhões de empregos. Tive o prazer de indicar a primeira mulher candidata à presidência da República, que, quando deixou o mandato em 2014, quando venceu o seu primeiro mandato, o desemprego era apenas 4,5%, padrão Finlândia, padrão Noruega. E depois o Eduardo Cunha e o Aécio Neves, junto no Congresso Nacional, resolveram preparar o golpe que culminou com o desastre. Porque aqui se fala do governo da Dilma, mas ninguém falou do golpe que a Dilma sofreu em 2016. Ninguém falou, sabe, que derrubaram uma mulher por causa de uma pedalada e não se derruba um cara por causa de uma motociata. Ou seja, esse país vai fazer o julgamento histórico da presidenta Dilma. E eu estou muito tranquilo porque
Eu pensei em falar de obras públicas que eu fiz aqui, mas é tão medíocre o Brasil de obras hoje que eu não vou falar para não humilhar quem está governando o Brasil. O candidato Lula pediu um direito de resposta e a comissão considerou procedente. O candidato tem 45 segundos para a sua resposta. É apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente, sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui candidato para ganhar as eleições e aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos que eu quero. Terminou o seu tempo. O que você...